Quero começar com a leitura de dois textos de Deuteronômio, Deuteronômio 33, depois Deuteronômio 34. E eu vou ler Deuteronômio 33, versos 7 e 8, depois 34, verso 9. Tá bom? Está falando um pouco de Moisés e Josué. E diz que então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O texto de Deuteronômio 34, 9 diz: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quero, nessa noite, pensar um pouco mais sobre liderança com vocês, de uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, que é a história de Moisés. Eu gosto demais de Moisés. Ver o motivo pelo qual ele começou a ser líder e ver como ele terminou, eu acho brilhante, porque a gente muitas vezes acredita que o que tem a ver com a liderança é que Deus olhou para um cara no ventre da mãe e disse: este cara eu vou escolher para ser o maior libertador da face da terra, o maior líder da face da terra. Então ele olhou para aquele cara e aquele cara era escolhido e assim por diante. Tem textos como de algum dos profetas que diz que Deus sabia desde o ventre da mãe dele o que ele seria. Entretanto, o que eu gosto na história de Moisés é que Moisés viveu num período extremamente triste para a nação de Israel. E ele foi uma pessoa que percebeu o sofrimento de Israel porque ele tinha tido uma condição melhor. Porque no início da sua vida, logo no nascimento, ele foi protegido de uma certa forma pela filha do faraó, e aquele que tinha nascido para ser escravo se tornou alguém que teve uma das melhores formações da época, podendo enxergar o que de fato era injustiça e o que de fato havia de sofrimento. Então Moisés viveu no lado bom da coisa, mas sabendo a sua origem, olhava para o sofrimento daquele povo e sofria pra caramba. Sofria com o pessoal de Israel bastante. Agora, o que a Bíblia diz é que Deus ouviu o clamor do povo, Deus viu o sofrimento do povo e Deus desceu para salvar o povo daquela condição de escravo no Egito. Então você vai falar, tem alguma coisa a ver com Moisés? Não. O que tem a ver é com o movimento de Deus. Porque Deus ouviu o clamor do povo, Deus viu a aflição do povo e Deus desceu para resolver a situação. Não foi que Deus disse: vou produzir o líder. O movimento foi de Deus. O que a gente vê de bonito na vida de Moisés é que ele se encaixou nesse movimento de Deus. Se encaixou de uma maneira forçada inicial. Ele dizia: eu não quero ir, eu não sei falar, não gosto da coisa, o Senhor chamou o cara errado, não gosto de me posicionar diante de todo mundo, os caras vão olhar para mim e vão falar que eu não tenho autoridade, vão dizer que eu sou um traíra porque estava no Egito, desfrutei do Egito até o meu início da minha fase adulta, e que agora, que depois que eu me formei homem e me formei de forma bem nutrida, bem saciada, eu venho aqui para eles, não vão nem acreditar em mim. Então o Senhor está procurando a pessoa errada. Eu sou pesado na fala, cura outro. Deus diz: você não está entendendo. Eu ouvi, eu vi, eu desci
para cada argumento que você trouxer contrário, eu vou trazer um argumento a favor daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi e do movimento que me fez descer, te escolhendo para ser o cara que vai me representar. Eu acho tão bacana isso, porque ele começou o projeto dele sem ter essa convicção e sem ser este cara para o povo. Agora, uma das passagens que eu mais gosto, de número 32 e 33, quando ele está no alto do monte, já há 40 dias recebendo as ordens de Deus, o povo chega para Arão e diz o seguinte: Moisés sumiu, sumiu. A gente precisa criar para nós outros deuses que nos tiraram do Egito, porque esse subiu e sumiu. Que coisa bacana. Daquele líder que era totalmente instável, totalmente inseguro, totalmente cheio de medos, totalmente cheio de convicções da incapacidade dele, ele se tornou o líder que, quando ele não estava no meio do povo, o povo se via sem a presença de Deus, porque Moisés refletia a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto que nesse texto mesmo, diz que ele, quando ia para a tenda do encontro, o povo todo de Israel ficava na beira da sua tenda, olhando para lá, e eles estavam em adoração enquanto Moisés conversava com Deus. E o que é mais interessante é que Deus conversava com Moisés face a face. Caramba, né? Que processo interessante. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a trabalhar é que o processo de liderança, seja uma liderança dentro de um dos ministérios da igreja, ou aonde você estiver no seu trabalho, condomínio, seja lá o que for, é que nós seremos sempre o reflexo de Deus para aqueles que estão do nosso lado. E aí a gente pontua principalmente liderança. Como é que a gente cresce cada vez mais para se tornar esse reflexo? Moisés não só aprendeu isso, como no período da morte dele, ele chega para Deus, para Josué, o rapaz que ele treinou o tempo todo. E Josué foi muito interessante, porque Josué caminhava com Moisés o tempo todo. E ele experimentou coisas com Moisés que somente aquele que seguia mesmo o líder é que faria. Lembro de uma passagem que eles estão no meio da guerra e está Moisés no alto do monte e fica abençoando o Josué, que está liderando o exército lá embaixo. Enquanto ele abençoa, está com a mão levantada, Josué está ganhando. Na hora que a mão pesava e ele cansava e abaixava, Josué começava a perder. Se sou eu que estou no alto do monte e vejo Juan lutando, eu ia ficar levantando e abaixando. Levantando e abaixando. Até uma hora que eu ia falar assim, cara, ninguém mais. Eu sentava em cima da mão e falava, ninguém mais, deixa o Juan apanhar. Interessante que o cansaço dele fez com que outras pessoas viessem e segurassem o braço dele em cima para que ele pudesse ter a vitória. Agora, imagina na cabeça de Josué embaixo do monte, vendo, gente, ele vai abaixar a mão. Dá para alguém segurar essa mão no alto, porque senão a gente vai levar um couro aqui embaixo. Da mesma forma como foi o cara que quando eles foram entrar na terra prometida para ver se aquela terra era uma terra boa, ele foi com mais outro 11 espias, checar se aquela terra era boa. E ele viu que a terra era boa. Eles foram para um monte chamado Escol, um vale chamado Escol, e de Escol eles trouxeram cachos de uvas que 2 pessoas precisavam segurar. Teve uma pessoa, que eu não vou falar quem é, porque está sentada entre nós com uma saia toda colorida, que arrancou meu cacho de uva daqui de fora. Que Deus tenha Luiz. Eu falei que não ia falar, mas que Deus a tenha. Porque a questão eu nunca vi se o meu cacho de uva era grande. Arrancaram fora.
mas o povo viu que eles trouxeram 2. Então, você vê a evolução, o crescimento do próprio Moisés, mas o investir na vida de um jovem, para que ele pudesse experimentar momentos, circunstâncias e situações, para que quando chegasse no momento que a gente acabou de ler, ele está chamando o povo e está dizendo: povo, presta atenção, meus dias aqui acabaram, mas eu estou colocando para vocês um cara que vocês conhecem, um cara que já caminhou com vocês, um cara que tem a visão, um cara que tem o controle de toda a situação nas mãos, porque ele sabe como a coisa funciona. Então eu estou indo embora, chegou meu tempo, Deus vai me levar, mas aqui está Josué. E ele trata com Josué diante do povo. O que eu acho bacana é que Josué nunca quis sair do povo dele para ir liderar um outro povo. Ele foi fiel ao seu guru. Ele não fez a transição. Ele se manteve, não saiu. Por isso Deus o abençoou bastante. Bastante. Ele não quis sair de São Paulo e ir para Belo Horizonte. Ele quis ficar na terra. Ele abençoou. Foi fiel, foi fiel. Então vamos pensar um pouco mais sobre liderança. A primeira coisa do texto é que nada acontece até que haja um líder. Não tem jeito. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo, e assim por diante. Nada acontece enquanto não existir um líder. Não acontece, não tem jeito. A coisa não é um desenvolvimento espontâneo, da coisa onde, brilho. Não. Alguém lidera a coisa, alguém assume a coisa. Você faz parte de um grupo pequeno, se o grupo pequeno... Não entendi. 31, não é 33? Certeza? Então tá bom, Deuteronômio 31. Presta atenção, ninguém lidera enquanto nada acontece enquanto não houver um líder. Você está no seu grupo pequeno e o grupo pequeno está lá. Você começa a perceber que os caras estão muito preocupados com um monte de outras coisas e o lanchinho que faz parte do grupo pequeno está todo mundo negligenciando. Até que chega alguém e diz: escuta aqui, gente, o lanchinho, e talvez ele não fale no grupo, mas começa a comunicar aqui, comunicar ali, comunicar, e aí de repente o lanchinho começa a se estruturar e a organizar. Por quê? Porque alguém teve que perceber o incômodo, e enquanto este sujeito não se movimentou, a coisa ficou parada. Então, enquanto não há alguém que se movimente, não há líder. O que é o líder? O líder é aquele que fez acontecer alguma coisa. Ele liderou a coisa, ele organizou a coisa. A segunda característica é que liderar é influenciar. O texto disse que Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: você irá com este povo e vai fazer determinada coisa. Ele influenciou não só a Josué, mas como o povo. É aquele que fez, o que é engraçado. Você vai para uma escola e senta. Chega aqui de domingo de manhã e senta para observar o Geração Criança. Você vai perceber que existem crianças que são líderes. Que já começa desde cedo, e líderes para o bem e para o mal. Então, tem líder de todo tipo. Tem liderança positiva e tem liderança negativa. Você vai ver o cara influenciando a criançada toda a tocar muvuca. Ou a menina influenciando a criançada toda a sentar. Se você vai lá em casa, você percebe que a Dani é aquela que lidera para o bem. Ela quer a coisa toda organizada, estruturada, nada pode estar fora do lugar. A vida dela é extremamente ajustada. O azar da Dani é que ela se casou comigo e teve 2 filhos, porque eu lidero para o mal lá em casa, porque eu sou totalmente o oposto. Ela é toda estruturadinha, organizadinha, aquele negócio ajustado, planilhado. Eu lembro de quando nasceram os 2, teve um período que ela monitorava
qual era o seio que ela tinha dado primeiro e quantos minutos, para que na próxima mamada pudesse trocar. Então ela tinha uma planilha disso. Eu falava, gente do céu, que absurdo. Controlar a mamada. Eu falei, onde eu fui amarrar o meu burro de tão controlada e ajustada que era a pessoa? Então você vai ver que tem gente que é naturalmente líder. Organiza a coisa, faz, caminha. E tem gente que é naturalmente líder também, bagunça tudo. Então, liderar é influenciar. E nada vai acontecer enquanto não surgir um líder. E o líder vai influenciar. Terceira característica é que, como a gente está falando de uma liderança cristã, liderar é saber para onde Deus quer ir. Liderar não é para onde eu quero ir. A liderança cristã é saber para onde Deus quer ir. O texto diz que então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Ou seja, uma das coisas que Moisés foi muito claro é, você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Não era um movimento de Moisés, não era um movimento criado por Moisés dizendo, escuta, eu sou um líder brilhante, eu consigo perceber as carências da situação, as dificuldades da situação e em cima disso corrigir e aproveitar. Eu sou um líder que é oportunista. No meio de toda crise surge uma oportunidade, então tem gente que estocou combustível para estar vendendo hoje. Porque no meio da crise, o cara está aproveitando uma oportunidade. A impressão que a gente dá é que a liderança tem muito a ver com a oportunidade que se surge, que se apresenta diante do líder, e ele angaria aquela como um cara que sabe enxergar a situação. Porque uma das coisas que me preocupa é o seguinte, todo cristão é um líder. Todo cristão é um líder. Lembra da hierarquia espiritual? Não existe o bem contra o mal, Deus contra o diabo. Todo cristão é um líder. Todo cristão é um influenciador. Todo cristão é colocado por Deus num lugar para que aquele lugar seja transformado. Para que ele comece a transformação. Todo cristão tem essa característica. Aqui dentro, uns se incomodam de ver a rua sem estruturação. Outros se incomodam de ver as crianças sem um currículo apropriado para eles. Mas aqui dentro a gente tem uma área de atuação que não é ampla. Muito pelo contrário. Não tem espaço para todos trabalharem. Porque o fato é que a igreja não existe dentro dessas quatro paredes. A igreja existe fora dessas quatro paredes. Aqui dentro a gente tem que estar fazendo cada vez mais o simples, para que lá fora a gente consiga fazer cada vez mais um impacto tremendo na sociedade. Uma igreja que serve de fato a cidade. Por isso, o que eu acredito plenamente é que se Deus te colocou no prédio que você está, no condomínio que você está, é porque ali existe um caos. E esse caos tem o seu jeitão. Amo Tito 1,5, quando Paulo chega para Tito e diz, a razão por eu colocar você em Creta, presta atenção, o líder Paulo diz para o jovem Tito que o colocou na ilha de Creta, e ele diz, é para que você organizasse o que está faltando ainda, estruturasse o que precisasse ser estruturado e estabelecesse liderança. Quando você vai ler o que precisava ser estruturado, é um negócio que nos chama a atenção, porque era uma cidade onde existiam muitos líderes, mas os líderes eram extremamente fracos, egoístas, nada voltados para o evangelho, estavam destruindo a cidade, líderes que só pensavam em dinheiro e uma série de coisas. E aí Tito recebe a incumbência de Paulo de organizar aquela cidade, aquela ilha, de maneira a estruturar o que estava bagunçado. Por isso, o ser cristão é sempre ir para o caos e consertar o caos. Quando você vai para a sua empresa, vai para o seu condomínio, vai para a sua escola, vai para a sua faculdade, o que você tem que colocar na cabeça é que eu estou entrando num espaço
aonde o caos impera. E eu preciso entrar aqui e estruturar esse caos. Você vai falar, mas a minha empresa está entre as top 100 do Brasil para se atrapalhar. Eu estou falando, não estou dizendo estrutura. Mas nós vivemos numa esfera espiritual. As pessoas que estão sentadas do seu lado estão com a eternidade sendo leiloada para uma eternidade longe de Deus. E você tem que entrar ali, e ali você tem que fazer a diferença. Aí você pergunta, quantos anos você trabalhou numa empresa? Trabalhei 15 anos numa empresa. Bacana. Me descreve um pouco o que você fez nessa empresa. Eu comecei como office boy, passei para supervisor, me tornei isso, gerente. Beleza. Na esfera espiritual, quantas pessoas foram a Cristo por causa da sua influência? Quantas vidas foram transformadas lá dentro? Quantos lares foram impactados? Cara, se não foi, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Porque o ser cristão não é entrar numa empresa e galgar uma carreira profissional. O ser cristão é entrar numa empresa sabendo que eu estou colocado no meio do caos. Está todo mundo tumultuado aqui dentro. A paz de Deus não entende. Então eu preciso estruturar isso. Eu preciso organizar isso. E tem gente que vira para mim, mas eu não sou evangelista. Mas não é evangelista. Evangelista é minha mãe. Que um cara para na frente da casa dela, ela acha que vai assaltá-lo. Ela vai lá e pergunta, o senhor vai me assaltar? Aí diz, não, não vou. Eu sou da Vivo, estou fazendo uma manutenção aqui lá, então tá bom, então vou voltar. Volta, diz, não. Tem algum propósito nisso aqui. Vem cá, senta o cara no banco do jardim, explica o evangelho e o cara sai chorando de lá. Isso é ser evangelista. Que é uma oportunidade de faca na bota, aquela que surgiu na frente. Mas você tem a obrigação de durante uma vida inteira, dentro de uma empresa, mostrar Jesus Cristo e influenciar o caos. Eu acredito no poder da influência de uma pessoa para Cristo. Eu acredito de que se eu estou ali dentro e eu começo a perceber o movimento de Deus naquela vida, caramba, Deus me botou aqui porque esse cara está acabando o casamento dele e eu preciso influenciar essa vida. Caramba, Deus me botou aqui porque N razões. E eu vou influenciar essa vida. Eu vou ser o melhor profissional. Eu vou procurar desenvolver a minha carreira aqui dentro. Mas isso é só uma ferramenta para que as pessoas tenham interesse de ouvir a respeito de Jesus Cristo. Caramba, eu vou para aquela igreja e o estacionamento precisa ser organizado. Sabe por quê? Porque tem gente que vem adorar e a gente sabe que a bagunça atrapalha a adoração. Talvez alguma coisa que tenha acontecido no estacionamento tirou a alegria e o cara não consegue vir aqui. Eu vou organizar o caos. Caramba, eu vou naquela igreja porque eu sei que as crianças precisam ouvir de Cristo, então eu vou dar aulinha lá. Aulinha não, desculpa Bruno, desculpa. Eu vou dar aula lá. Aulinha é pejorativo. Eu vou dar aula lá para as crianças. Porque essas crianças vão ter o caos organizado. O que é que Deus está fazendo aonde você está? O que é que Deus está fazendo aonde você está? Alguém me perguntou, André, tirando vocês três que são pastores ali da igreja, qual é a função que eu posso exercer que seja espiritual? Qualquer uma. Porque qualquer uma função é a estruturação do caos. É em compreender o movimento de Deus para a minha vida ali e eu vou ser a influência de Deus. Porque Deus tem escutado o clamor. Porque Deus tem visto a aflição. E Deus tem descido ao nosso meio e tem dito, fulano, vem cá. E talvez você esteja dizendo, eu sou pesado de falar. Deixa Deus se movimentar.
Seja humilde na presença de Deus. É o que eu e Israel temos falado nos 2 dias. Se disponibiliza na frente de Deus. Cara, porque é muito mais do que simplesmente ir para o meu condomínio para desfrutar o prazer da casa que eu comprei ou que eu aluguei. É muito mais do que ir para a faculdade para concluir o curso que eu lutei tanto para entrar. Porque é muito mais do que estar na empresa que eu estou para desenvolver uma carreira profissional e ser bem-sucedido. É muito mais do que isso. E a gente tem que mudar a maneira de entender. Por isso, liderança é saber para onde Deus quer ir. É influenciar. E por isso, é começar a liderar. Porque nada acontece enquanto alguém não liderar. Nada acontece enquanto alguém não liderar. Eu lembro de um testemunho do Jorge Camargo, que ele dizia que uma vez ele estava, nem lembro aonde, que é um pastor pregando sobre quando foram proibir Jesus, pedir para que Jesus proibisse a multidão de cantar Hosana vem em nome do rei. E disse, olha, Jesus respondeu, se eles não cantarem, as pedras clamarão, cantarão, clamarão. E aí o pastor disse, talvez esteja na hora da gente dar um sossego para as pedras. E eu achei aquilo tão forte. Porque eu acho que a gente não tem entendido isso. Eu continuo vendo pessoas indo para suas empresas e vindo conversar comigo das crises dentro da empresa. Eu digo, caramba, que baita oportunidade que você tem. Que eu não tenho. Você tem. Vá estruturar o caos. Vá brilhar a luz de Cristo. Vá brilhar a luz de Cristo. Seja como Moisés. Por isso, eu quero fazer um teste de liderança para vocês, algo prático. São 9 perguntas e você vai responder aí como você está, tá bom? 9 perguntas. Primeira pergunta. Se outros conhecessem minha vida intimamente, eles gostariam de me seguir? Sim ou não? Esta questão é claro, cobre a parte cristã da liderança cristã. Se você não está vivendo de tal maneira que você não seja um modelo, então talvez você tenha que repensar. Interessante que quando Paulo instruía Timóteo e Tito para chamar alguém para ser líder da igreja, diz esse cara tem que ser irrepreensível. O irrepreensível não quer dizer que é a pessoa que não erra. Porque esse não existe. Só eu e o Israel. Mas eu desconfio um pouco do Israel. Mas eu garanto. Por que a risada? O fato é que o irrepreensível é que aquele que tendo errado, ele corrige o seu erro. E a pessoa chega e diz, não há nada que o repreenda, que haja de repreensão. Você está irrepreensível. Por isso, se os outros conhecessem minha vida intimamente, eles gostariam de me seguir? Segunda pergunta. Estou incomodado com o status quo? Isso tem muito a ver com o movimento de Deus. Eu estou dentro da minha empresa. Eu estou incomodado com o que está acontecendo nas regiões espirituais ali dentro. Eu estou incomodado com as pessoas que estão caminhando para o inferno. Eu estou incomodado com a bagunça que há na vida de fulano, na vida de ciclano. Eu gostaria de fato vê-los modificados. Eu tenho essa preocupação. Mesmo quando as coisas estão indo bem, os líderes fortes estão sempre orando e buscando os próximos passos para realizar o melhor de Deus. Se você está confortável com onde você e sua igreja estão, você pode estar em modo de manutenção, em vez de modo de liderança. É que eu vou contar, eu tive uma vez uma
uma conversa com o Ziel Machado, que eu falava assim, Ziel, estou muito incomodado comigo mesmo. Ele dizia, por quê? Porque, cara, eu não estou conseguindo sonhar mais para a igreja. E ficar só na manutenção do dia a dia, isso para mim me rouba a alegria. Eu preciso sonhar, preciso sonhar. Aí ele virou para mim e disse, então você precisa pensar 3 coisas. O que tira o sonho de um líder. Primeira, será que o seu tempo já acabou? E você não tem mais que estar neste lugar? Porque acabou o sonho. Segundo, será que você está em pecado? E não está com a vida irrepreensível? Porque o estar em pecado, Deus, Ele segura o sonho. Terceiro, será que você está enxergando de fato o que precisa ser enxergado? E a gente vai conversar um pouco mais sobre os inimigos de um líder, e aí eu quero abrir meu coração para você e eu falar, cara, eu preciso repensar tudo isso. Porque eu não posso me acomodar. Porque enquanto Jesus Cristo não voltar, o caos não foi organizado. Então não tem tempo para a gente se acomodar. Se eu não estou animado aqui, talvez eu vou para Belo Horizonte. E lá eu vou organizar o caos. Mas eu preciso saber. Terceira pergunta. Eu tenho uma visão de onde chegar? Se você não é capaz de enxergar o que Deus está fazendo, você não tem capacidade de assumir uma liderança. Mas lembra que todos nós somos líderes. E o líder é aquele que vai fazer acontecer. Você tem uma visão de onde chegar, o que Deus está fazendo? Quarto, eu vejo as pessoas como um presente de Deus ou com um meio para um fim. Isso é terrível. Porque nós temos que estar muito mais preocupados com as pessoas do que com coisas e tarefas e situações. Eu tenho que olhar uma igreja e não tenho que enxergar que a igreja, o meu ministério, o lugar que eu estou servindo, eu preciso de voluntários para que o meu ministério brilhe. Não é isso. Eu tenho que olhar para as pessoas, cuidar das pessoas. A liderança espiritual é uma liderança de pessoas e não é de tarefas. Sabe por quê? O que eu gosto sempre de dizer é o seguinte: qual é a única coisa que você tem capacidade de levar para o céu? O seu emprego e o cargo que você chegou, você consegue passar a tua eternidade como diretor da empresa, CEO da multinacional? Você vai chegar lá na eternidade, isso não vai contar de nada. Os carros que você conquistou, você vai conseguir levar, isso não vai valer de nada. Joel tem um carro para velho. O cara da terceira idade dirige o carro do Joel. Eu já falei isso para ele. Falei, não combina com você que está na idade do lobo, que é um velho que se acha novo. Este carro fica. Este carro fica quando ele for. Meu pai faleceu. Todos os relógios que ele tinha, eu, Pedro e o Felipe ganhamos. Todos. Estou amando os relógios novos. Porque ele não levou. O que é que se leva? O que é que a gente vai encontrar na eternidade? Pessoas. Interessante isso, né? São pessoas. A minha esperança em relação à morte do meu pai é porque um dia eu vou me encontrar com ele. E eu adoro o texto de Tessalonicenses, quando Paulo diz: quando Jesus Cristo se revelar, sabe qual será a minha alegria, a minha coroa? Ele diz: vocês serão a minha alegria e a minha coroa. Cara, que texto. Que texto. Por isso, liderança são pessoas.
Quinta pergunta. Alguém está me seguindo? Essa eu adoro. Essa pergunta eu adoro. Porque para ser líder, tem que ter alguém que está te seguindo. Senão, cara, você é líder sozinho. Você é líder do quê? Sou líder do meu pensamento. Você não está conseguindo nem liderar a si mesmo, que tirar o outro. Quando um jovem chega para mim e fala assim, André, você acha que eu tenho vocação? Que eu posso ser pastor? Eu falo assim, então, para ser pastor você tem que ter habilidade no pastoreio. Segunda coisa, eu acredito muito na fala de Deus, na conversa de Deus, na vocação de Deus para o pastoreio, como eu acredito muito na vocação para arquitetura, para medicina, para veterinária, para o que for, mas uma convicção do que Deus me chamou para. E terceira coisa, para você ser líder, um pastor, você tem que ter um rebanho. Ovelhas que te seguem. Se não, cara, o que é você, eu não sei. Eu não sei. Então você tem que ter pessoas que te sigam. Porque isso é característica da liderança. Liderança, eu tenho quem me segue. Alguém está te seguindo? Sexta pergunta. Eu estou investindo em alguém pessoalmente? A liderança cristã são pessoas. Eu estou investindo em alguém pessoalmente? Investindo nele, na pessoa dele, no crescimento dele. Como Paulo disse, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu amor, a minha fé, as minhas provações, as minhas lutas. Tu tens seguido de perto. Então, você tem investido em alguém sem o interesse de que esse alguém venha servir para você. Mesmo que você invista, e um dia ele chega para você e diz, tchau, estou indo para Belo Horizonte. Traíra. Mas você está investindo na pessoa. Na pessoa. Na pessoa. Não sei por que vocês estão rindo. Estou investindo em alguém pessoalmente? Sétima pergunta. Se eu sair, o ministério continuará bem? Porque a liderança não é feita em cima deste líder. Porque este líder, ele só movimenta o que o Espírito Santo está fazendo dentro da igreja que é de Cristo. Eu lembro de uma discussão, na verdade era um painel entre dois pregadores. Um pregador levantou e começou a falar mal da igreja, do resultado da igreja, da liderança da igreja, do movimento da igreja, que a igreja tinha perdido a sua forma, que a igreja não tinha mais características de igreja, que a igreja tinha se mundanizado, que a liderança da igreja era uma porcaria, que a igreja estava fraca pra caramba, apesar de estar crescendo, era uma igreja oba-oba. Começou a falar um monte de coisa. Terminou de falar, subiu um outro pastor que eu admiro muito, chamado Armando Bispo. Anota esse nome e ouve as mensagens dele na internet, que ele é sensacional, Armando Bispo. E aí ele levantou e disse, eu não concordo com o que você está falando, pastor. E era um pastor poderosão assim. Porque a igreja é de Cristo. E ele disse que ele está edificando a igreja. Então a verdadeira noiva está sendo edificada. O que você está discutindo e o que você está descrevendo não é a noiva. Mas a noiva está sendo edificada. Caramba. Significa que eu não sou a última cereja do bolo da igreja. Porque a igreja é de Cristo, Ele é. Na verdade, Ele é a cereja, Ele é o ovo, Ele é o leite, Ele é a farinha, Ele é o açúcar, porque a igreja é dele. Então, se eu tiver que sair, a igreja que é dele, continua. Continua. Eu continuo aprendendo. Eu continuo aprendendo. O aprendendo significa eu tenho me desenvolvido, estudado, buscado, adquirido conhecimento? Claro que consegue.
Claro que tem que ser isso. Um líder tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que gastar tempo diante de Deus, deixar Deus trabalhar a vida dele e o que precisa ser falado diante da própria Bíblia. O líder tem que devorar a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que tornar, como o texto que a gente leu de Tessalonicenses, de Colossenses semana passada, habite em vocês ricamente a palavra da verdade, quer dizer, a palavra de Cristo, habite em vocês ricamente, que more de forma intensa. Não dá para ser um líder sem você desenvolver a compreensão cada vez mais intensa da palavra de Deus, sem você ser alimentado pela palavra de Deus, sem você buscar com profundidade a palavra de Deus, o conhecer a palavra de Deus. Essa é uma das marcas da geração da gente aqui, é uma geração que conhece muito pouco da palavra de Deus e se empenha muito pouco por estudar a Bíblia. Gosto da mensagem do Tiago Martins, quando ele diz é uma geração miojo mesmo, que prepara uma refeição em 3 minutos, e aquilo que comeu em 3 minutos acredita que é suficiente para alimentá-lo e trazer todos os nutrientes para a vida toda. Fica comendo todo dia miojo, é fácil. Come todo dia miojo. Doutor Viola está aqui, está dizendo, vai bem? Não vai. Todo dia miojo não vai dar certo. E para preparar uma boa refeição, é só olhar o MasterChef. Demora. Tem que aguentar o jacan. Tem que estar lá discutindo, descascar. E, sabe, não é molho pronto. Tem que ser molho feito. Não dá para ser industrializado. Tem que ser bem elaborado. Por isso, eu continuo aprendendo. E o aprendizado cristão é uma coisa que na hora que cai a ficha, eu sinto uma fome e um desejo de conhecer, porque eu tenho entendido onde Deus tem me colocado. E onde Deus tem me colocado, eu preciso de sabedoria, e sabedoria só vem através do estudo da palavra. Eu preciso conhecer a Bíblia. Procura te apresentar como um obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que é manejar bem a palavra da verdade? É que quando alguém perguntar alguma coisa para você, você sabe responder a respeito da Bíblia. E eu me preocupo com um monte de coisas. Eu tenho me empenhado muito no Celebrando a Recuperação, porque eu acredito muito nesse ministério, muito. E a principal atuação, a minha atuação no Celebrando a Recuperação, é trazer a Bíblia para dentro do Celebrando. Sabe por quê? Me preocupo um pouco no Celebrando, quando as frases de efeito, de impacto, são ditas em vez da Bíblia. E a minha preocupação é que a Bíblia seja dita, porque ela transforma. Como chegam para mim e dizem, como diz aquele versículo, água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Está na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Porque, cara, eu acredito na Bíblia. Ou eu acredito nesse troço, ou eu não acredito. Então eu tenho que continuar aprendendo. Eu tenho que continuar aprendendo em outras áreas de liderança. Cara, como é que eu aconselho? Como é que eu atendo? Como é que eu me estruturo? Eu vejo um músico dentro da igreja, não é porque é igreja que ele não tem que desenvolver o estudo do instrumento para se tocar cada vez melhor. É para o Senhor mesmo, a gente faz meia boca. Cara, por ser o Senhor mesmo, é que a gente deveria correr atrás cada vez mais e mais e mais e mais. Esse para mim é um conceito. Você continua aprendendo? Sou contrariado por alguém por minha piedade, por causa da minha piedade? Ou você só tem gente que está tranquila e favorável? Porque o caminhar com Cristo gera oposição. Uma das marcas da liderança cristã é oposição. Olha para Jesus. Olha para Pedro. Olha para João.
olha para Paulo. Pega todos os apóstolos e veja o tipo de morte que eles tiveram. Sempre teremos oposição. Sempre teremos oposição. Interessante que o John Stott ele diz o seguinte: os primeiros 3 capítulos da Bíblia, ele fala o movimento da Bíblia, não, de Atos, ele fala o movimento do Espírito Santo na formação e crescimento da igreja. Aí pregaram na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, viviam de casa em casa comendo, e naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas. Aí no outro dia, o movimento do crescimento nos 3 primeiros capítulos. Depois, nos 5, 6 e 7, ele fala de algumas crises. A queda moral, com Ananias e Safira, quando eles venderam um terreno por um determinado valor e apresentaram um valor diferente, dizendo que era o valor cheio. Ele não precisava apresentar o valor cheio. Era o quanto ele tivesse disposto no coração que ele poderia devolver à igreja. Mas ele quis parecer o rei da doação e disse: todo o terreno que eu vendi está posto aqui. E aí caíram mortos. Uma queda moral. Segundo, uma distração, que era o movimento do diabo, John Stott diz. A distração é que aqueles que eram responsáveis pelo ensino e pela oração estavam gastando muito tempo porque havia uma divisão dentro da igreja, porque dentro da igreja tinha 2 grupos reclamando e brigando entre si. O grupo das viúvas de fala helênica brigavam com outras viúvas, porque a cesta básica da outra era melhor que dessa. Eu fico pensando, como isso acontece hoje em dia? Mas isso é um movimento espiritual do diabo, que fez com que a liderança perdesse tempo amenizando tudo isso. E o terceiro movimento era o movimento das perseguições. Significa que se a gente se posicionar como um líder sério, entendendo o movimento de Deus para a nossa vida, nós vamos nos levantar, nós vamos ter sempre perseguição. É bom porque nos faz crescer, e é bom porque nos mostra que nós estamos no lugar certo, na direção certa. Por isso eu tenho dado tanto graças a Deus por algumas pessoas que têm se levantado contra nós, contra a arca, porque eu tenho dito, cara, este movimento é porque a gente está no caminho certo, a gente está estruturando o caos. Então continuem falando a respeito da gente, porque só nos impulsiona para frente. É isso mesmo que a gente vai fazer. É isso mesmo que a gente vai fazer. 9 perguntas. Como é que você está? Como é que você está? Se a gente tivesse que olhar para você, e aqui é um encontro de líderes da igreja, como é que você está? Como é que você está? Agora eu quero pensar nos inimigos do líder. Voltando para o texto de Deuteronômio 34, o primeiro inimigo do líder é o cansaço pessoal. Moisés disse: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. Seja forte. E uma das coisas que rouba a nossa força é o cansaço. O excesso de atividades, a sobrecarga de atividades sobre uma única pessoa. O cansaço gerado por essa sobrecarga frequentemente desembocam em um profundo desânimo, quase que natural, devido à falta de forças para continuar fazendo um esforço maior que o suportável. O tempo é a mercadoria mais preciosa do líder, e o uso que dele fizer determinará não só a quantidade de trabalho realizado, mas também a sua qualidade. O tempo não é dado, mas comprado. Essa ideia encontra-se por trás de certas palavras enigmáticas de Paulo: remindo o tempo, ou compra todas as oportunidades, conforme a tradução de Efésios 5,16. Tempo é oportunidade.
ela só se torna nossa por aquisição. Há um preço a ser pago pelo seu emprego com máxima eficiência. A cada um de nós foi confiada a mesma quantidade de tempo. O plano de Deus provê tempo suficiente para a realização de toda a sua divina vontade para aquele dia. Ele espera de nós em qualquer dia só o que for razoável e estiver dentro da nossa capacidade. As nossas prioridades cuidadosamente relacionadas não devem entrar em conflito com os nossos deveres óbvios. Não tive tempo é, em geral, a confissão inconsciente de alguém que erra nas escolhas das prioridades. Nosso verdadeiro problema não é a quantidade de tempo disponível, mas o seu emprego estratégico, e por isso somente nós somos responsáveis. Não nos esquecemos, o reino de Deus em primeiro lugar. É necessário ter disciplina e reservar um tempo para o descanso, para renovar as energias, de modo que o cansaço, o abatimento, o desânimo e consequentemente, a estagnação não nos atinjam. Todos necessitam de um tempo para descansar e lazer. Negligenciar os próprios limites pode ser a causa de grandes danos e incontáveis dificuldades para aqueles que não desejam ser cristãos fiéis, ou líderes ou não. Punk isso, né? Puxado isso. Mas essa é a demanda de Deus para as nossas vidas. Aprenda a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Como é que eu administro a minha agenda? Como eu administro a minha agenda? O que é que eu preciso fazer? Como fazer? É joelho dobrado diante de Deus para entender as prioridades. A dinâmica do renunciar, reduzir e simplificar. O cansaço pessoal. Líderes cansados. Eu sempre tive muita dificuldade de dormir, sempre. Na época que me casei, eu dormia 3 horas por noite achando que era suficiente. Estava bem. Muito bem, acordava no outro dia super animado. A idade foi chegando, a dificuldade para dormir continuou, só que o cansaço acabava. Hoje, eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Porque senão eu não rendo no dia seguinte. Eu não produzo no dia seguinte. Então, o descanso é fundamental. Eu lembro que eu não produzo serotonina, então eu tenho dificuldades de viver uma vida mais normal. Eu tendo a ser depressivo. Eu tive altas crises de depressão, altas, profundas crises de depressão. Uma delas que eu tive foi tão forte, eu estava ainda na igreja do Morumbi, que quando o médico começou a me tratar, e eu comecei a recuperar a estabilidade da saúde, eu lembro de passar num corredor e estar um fecho de luz em cima do sofá e eu percebi a cor azul. Eu estava numa depressão tão profunda e tão grande que as cores não faziam sentido para mim. E aquele dia a cor azul me chamou a atenção. Eu fui chamar a Dani e falei: Dani, eu estou enxergando o azul. Ela deve ter achado que eu era maluco. Por isso eu entendo quem passa por depressão. Eu sei o que é a angústia. Quando eu tive um pico aqui, uma vez, de depressão profunda, muito séria, Dr. Rodrigo chegou para mim e falou assim: Dé, para. Você trabalha muito, não descansa. Você precisa descansar. Ele virou para mim e falou assim: o que é que você gosta de fazer? Eu falei assim: eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ir para a igreja. Eu curto isso. Eu falei assim: mas isso cansa. Por mais que você goste, cansa. Ele falou: o que mais você gosta? Eu falei: eu acho que eu gosto de pescar. Então você tem que ir uma vez por mês ir pescar. E eu lembro que eu segui à risca aquele negócio. Hoje, eu gosto de trabalhar com a mão, de fazer as obras e tudo mais, porque eu aprendi outra coisa que me traz alegria e descanso,
que não seja somente o trabalho, porque eu preciso disso. Tem dias que eu venho de segunda-feira aqui só para quebrar parede, passar fio, porque não é que é porque eu gosto. Isso me enche o tanque. Eu curto isso. Não me peça para fazer, que eu não vou fazer na sua casa. Mas eu gosto. Eu gosto pra caramba disso. Mas eu aprendi a correr atrás de algo que me traz descanso. Segunda coisa, desilusão na jornada. Ele diz: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria. Interessante, né? Quem está falando isso é Moisés. E Moisés está dizendo a Josué: Josué, você vai para a terra. Eu não vou. Eu por 3 vezes pedi a Deus para não ir. Mas porque eu errei com a pedra, que na verdade implicava em não trazer a santidade de Deus para o meio do povo. E não foi porque eu bati na pedra, mas foi porque eu não trouxe a santidade de Deus para o meio do povo. Mesmo tendo pedido por 3 vezes, Deus disse que eu só vou enxergar de longe. Cara, liderar pessoas, liderar espiritualmente, a gente carrega com a gente desilusões. Você investe na pessoa, investe na pessoa, investe na pessoa e ela vai para Belo Horizonte. Sacanagem. É desilusão. É maldade. É coisa do diabo. Frutos que não são vistos, discípulos que se afastam, decepções com pessoas que admiramos ou outras desilusões podem gerar uma sensação de revolta ou de falta de vontade de continuar. É preciso que compreendamos que somos apenas instrumentos de Deus, muitas vezes falhos, e que não somos nós os responsáveis pela cegueira das pessoas a quem pregamos a mensagem do Evangelho. E, gente, ser pastor é osso, porque você prega domingo após domingo, após domingo, após domingo, e a pessoa senta na sua frente e conta de coração cheio, alegre, a boca risonha, aqueles dentes para fora, que ele está fazendo exatamente o contrário do que você pregou. E você olha e você fala assim: cara, como eu gostaria de ser pastor de ovelha, porque nessa hora eu ia pegar o cajado. Mas ia ser, nunca mais ia rir com esse dente branco. Além disso, não podemos nos esquecer de que da nossa própria fragilidade e sujeição. E, consequentemente, a dependência de Deus, que é soberano e misericordioso para nos usar em sua obra, fazendo das fraquezas as nossas forças. Senhor, eu sou limitado. Eu não vou fazer mais do que posso. Que o Senhor faça o que tem que ser feito. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, diz Paulo aos Coríntios. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Cabe lembrar ainda que as nossas responsabilidades como cristãos é de pregar o Evangelho, chamando pessoas para Jesus, mas não devemos fazer disso uma gincana, contabilizando pontos para cada conversão. Devemos plantar a semente do Evangelho, regar uma semente já plantada, mas é o Espírito que dá o crescimento. Terceiro inimigo, o sentimento de solidão. Moisés disse: ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Agora para pensar. Se Moisés chegou para Josué dizendo: eu estou indo embora, cara, Deus já me revelou, quem vai assumir isso agora é você. E eu preciso que você saiba de uma coisa. Primeiro, seja forte e corajoso. Se Moisés estava dizendo para ele ser forte e corajoso, é porque provavelmente o bichinho devia estar morto de medo.
Pô, vou assumir essa nação centenária. Um patrimônio tombado pela humanidade. Estou morrendo de medo. Estou morrendo de medo. E a segunda coisa foi: saiba que Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai o deixar. Porque liderança é um lugar solitário. É um lugar solitário. Tem dias que você não sabe para quem recorrer. Para quem falar, com quem dizer. Você está liderando tudo, puxando tudo. E está tudo contrário a você. Você diz, cara, Deus, o Senhor está mandando. O Senhor está pedindo. Ninguém está vindo. Eu estou me sentindo sozinho. Solidão, a ausência de pessoas com quem compartilhar as pressões e dificuldades enfrentadas pode também prejudicar o nosso ânimo, aumentar ainda mais o cansaço e nos fazer desfalecer. Novamente, a importância de ter vários líderes e não um único. Na verdade, o ideal seria que todos os componentes do grupo estivessem firmemente comprometidos com o serviço para o Senhor e constantemente compartilhassem entre si as dificuldades e as angústias. A solidão é um inimigo na liderança. Quarta e última coisa, a luta contra o holofote. Moisés diz para Josué: o próprio Senhor irá à sua frente. Em outras palavras, Moisés está dizendo assim: fica tranquilo, firme aí. Porque o que eu estou dizendo para você é que você não vai precisar temer, porque o Senhor está indo na sua frente. Então segue aí o Senhor. Mas Ele também está dando o outro lado da moeda. Cara, quem vai à frente é o Senhor. Você vai atrás. E quem vai atrás não é visto. Não é visto. Ano passado, eu acho que eu fui correr. Foi ano passado que você promoveu uma corrida à noite, lá em Campinas? Ano passado, retrasado, não lembro. Eu fui correr com o Júlio e eu me inscrevi em último tempo, assim. E quando eu fui entrar, o meu pelotão de largada era logo o primeiro, assim. E eu só via aqueles corredores super bem preparados já. Os caras já chegavam correndo lá e eu falava, cara, se eu já começar a correr agora, eu não termino o primeiro quilômetro. E deu a largada, os caras foram embora, mas sumiram da minha frente, numa velocidade tão grande que eu falei, me ferrei. E aí começou o batalhão de trás, comecei a falar, me ferrei mais ainda, agora vou ser atropelado. Nisso, uma atleta da equipe do Júlio estava correndo, e eu percebi o ritmo dela, eu falei assim, eu acho que esse ritmo eu acompanho. Eu sei o que eu vou fazer. Vou colar na mina. E ela corria e eu ia atrás. E ela corria e eu ia atrás. Quando faltava 100 metros eu ultrapassei ela. Na sujeira. Na sujeira. Ganhei. Mas interessante como fui atrás. E como eu ultrapassei querendo chegar em primeiro lugar. Que ela. Lógico. E era uma senhorinha. Mas que fica entre nós. O holofote, né? O próprio Senhor irá à sua frente. Quem vai estar na frente é o Senhor. Quem vai aparecer é o Senhor. O foco é o Senhor. Então, fica atrás. Fica atrás. Vivendo no mundo, sabe-se que tentações virão. E, em particular, junto com o chamado para a liderança cristã, algumas tentações comuns que frequentemente surgem. Ser relevante, querer fazer a diferença, ter um papel especial, ser notado. Aquele cara que quando vai pregar, ele tem que ensinar, tem que ser algo novo, algo que ninguém nunca falou. E o que eu tenho aprendido, gente, é o seguinte, a Bíblia
não preciso reinventá-la, eu preciso continuar pregando e ensinando. Aquilo que eu já ensinei, eu vou ensinar de novo. Aquilo que eu já falei, eu vou falar de novo, porque eu preciso ficar trazendo. Neemias, na liderança do povo, na estruturação dos muros, ele trazia a visão para o povo a cada 28 dias, parecia menstruação. Desceu, vem cá, gente, eu preciso recordar vocês o que é que a gente está fazendo aqui. E ele reensinava a mesma coisa, ele trazia o mesmo conteúdo, ele apresentava a mesma coisa para aquele pessoal. Portanto, eu não preciso ser relevante, eu não preciso ser espetacular, chamar atenção, ser grandioso, eu não preciso ser poderoso, ser reconhecido, ter um cargo, o título, o principal líder da Ibaviva. O cara almoça com Israel, ele senta na mesa do André, ele é conhecido pela Lu. Não, o que ele está dizendo é o contrário, é o Senhor que vai à frente. Eu não estou aí, eu não preciso aparecer, eu não tenho essa evidência, eu não quero fazer parte desse círculo, porque isso é vicioso, isso é ruim. O mundo de hoje, motivado pelo sucesso, nos tenta constantemente a sermos relevantes, a aparecermos, a fazermos a diferença, a chamarmos a atenção sendo espetaculares e a conquistarmos poder. Como cristão, não devemos deixar que o poder nos seduza, não devemos permitir que o poder suba a cabeça, nos cegando para a verdadeira vontade de Deus. Deus nos chama, independentemente de nossos feitos ou capacidade, para sermos servos e amarmos incondicionalmente. Ele nos pergunta: tu me amas? E nos convida a segui-lo. Abandonando a busca por sucesso, relevância, fama ou poder, e sermos conduzidos por Ele à cruz de Cristo, encontrando vida em abundância. Um grande desafio é confessarmos nosso pecado e nossa dependência da comunhão com Deus. Um líder cristão é chamado para ajudar as pessoas a ouvirem a voz de Deus e terem essa comunhão. John Stott, como sempre, não há a necessidade de holofote. Que ele cresça e eu diminua, cada vez mais e cada vez mais. Vamos lá então para as perguntas. Essa pergunta eu recebi enquanto o André ainda estava falando, mas é uma pergunta bem interessante. Como saber que o meu tempo de liderança em tal ministério ou grupo de pessoas chegou ao fim? Eu acho que o líder é aquele que tem liderados. Então, um dos fatores é quando aqueles que estavam seguindo não estão seguindo mais. E você perde a mão da liderança. Acho que tem a ver com cansaço, acho que tem a ver com tempo, eu já vi muita gente numa certa idade virar e falar assim, cansei disso, e eu acho que é natural cansar também, mas eu também acho que Deus abre outras portas, e não acho que um cristão ele se aposenta. Pelo menos não vi nenhum na Bíblia que tenha se aposentado. Ele pode diminuir o ritmo, e eu acredito que com o tempo a influência e a sabedoria dele superam a energia do início de ministério. Mas eu acredito também que Deus vai abrindo as portas e ele vai sentindo um incômodo de querer resolver aquele caos, daquele negócio começar a se tornar forte demais para ele, de que ele começa só a enxergar aquilo que precisa ser corrigido, e aí ele vai para outra área. Eu acho que, para ser considerado também, é que muitas vezes a gente se desgasta e chega a esse cansaço, né, que o André colocou e até mencionou ali na mensagem dele, porque a gente, por alguma razão, a gente se desviou daquilo que era o foco principal ou a essência, o que sustenta a liderança cristã. E aí eu volto a falar daquilo que eu mencionei ontem, da palavra de Jesus: permaneçam em mim, né? Vocês vão dar frutos se permanecerem em mim. Então a rotina, o dia a dia, os conflitos, as oposições e etc.,
tudo isso são distrações, são coisas que vão tirando o nosso foco, vão fazendo com que a gente vá perdendo o caminho e facilmente a gente se esquece do motivo de nós estarmos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. E aí deixamos ser vencidos pelo cansaço, sermos vencidos pelo piloto automático, pelo estresse, pela rotina, né? E nos esquecemos daquilo que de fato nos sustenta, né? O outro remédio contra isso, né, para mim, é entender que a liderança é um lugar solitário, mas ela não precisa ser um lugar solitário. Especialmente liderança em termos de comunhão cristã. Somos corpo de Cristo. Então não podemos estar sozinhos, não podemos andar sozinhos, né? Mesmo que estejamos à frente, termos amigos, pessoas próximas com quem dividir a carga, com quem encontrarmos força uns nos outros, sermos, né, suporte para o outro e recebermos suporte do outro. Quer dizer, são diversas coisas que a gente poderia elencar que ajuda demais a gente a não perder esse foco que hoje pode estar em você sendo essa sensação. Talvez chegou o meu tempo no ministério, talvez chegou o meu tempo nessa liderança. Mas eu acho que é um caso também de se investigar um pouco mais. Por que você está chegando a essa conclusão? Legal. Pode ser o contrário também. Ao invés de você estar deixando porque as pessoas estão te deixando de seguir, você está ganhando cada vez mais atribuições em outras áreas. Essa é uma pergunta que veio aqui. Pode acontecer o contrário? Você deixar uma liderança porque você tem que escolher alguma entre uma área e outra? Só uma pergunta, gente. Se quiser comentar em cima, pode comentar. Foi feito ou você está inventando? Não, foi feito. Foi feito. Eu estou sim, só dando uma resumida e uma... Sim. Eu acho que você pode... com a maturidade e o crescimento espiritual, galgando outras áreas e outras ações, onde aquele ficou para um lado e você está crescendo numa outra direção. Eu acho que sem problema nenhum isso. Eu volto a dizer, eu não acho que o cristão fica parado. Eu não acho. Mas eu acho que ele pode estar desenvolvendo em outras áreas, sem dúvida nenhuma. Um ponto que a gente pode considerar também, observando a trajetória do apóstolo Paulo, é que em certas ocasiões do seu ministério, ele teve que acumular outras funções, mas provisoriamente, né? Então, por exemplo, isso geralmente acontecia quando ele tinha acabado de chegar em uma cidade, começado um trabalho novo, uma pregação do evangelho. Por exemplo, Atos capítulo 18. Quando ele chega na cidade de Corinto, ele não consegue desenvolver integralmente a pregação do evangelho e o cuidado das pessoas, porque o seu tempo tinha que ser dividido em Corinto entre a pregação do evangelho, o cuidado de pessoas e o trabalho para o seu sustento pessoal, na fabricação de tendas, né? Então, somente quando Timóteo e Silas chegam da Macedônia é que eles vão trazer provisões das igrejas da Macedônia, de modo que liberasse Paulo para o trabalho integral naquilo que de fato era o seu foco, né? Então, sem dúvida nenhuma, ocasionalmente a gente pode assumir certas coisas, mas lembrando que não é o ideal. Por quê? Porque não vai dar conta por muito tempo, né? Então, o foco é importante na liderança. Outra pergunta. Falando dos inimigos do líder, que foi uma das coisas que o André falou, às vezes o líder troca suas convicções por expectativas pessoais e próprias. Aí, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, aparecem frustrações e desilusões. Frustrações e desilusões. Não, senta aqui. Como algo tão subjetivo pode ser ajustado no coração desse líder? Bom, se eu entendi a pergunta direito, isso tem que ter arrependimento, confissão de pecado, ajustar o foco e voltar a caminhar com Deus, porque o primeiro princípio, a primeira proposta aí é errado, é pecado,
É eu colocar minha vontade acima da vontade de Deus, e isso precisa ser tratado como pecado, que o é, e ser corrigido nessa linha. Então, a gente tem que sondar o coração, e é importante a gente sempre ter alguém junto, porque esse alguém também nos ajuda. Eu lembro muito de uma vez que eu estava conversando com o Renato Feliz, que era da nossa igreja, hoje tem morando em Ribeirão Preto, e ele virou para mim com toda a sabedoria e disse: André, a tua fala revela que você está amando o mundo e as coisas que estão no mundo. Você devia se apegar um pouco das coisas do mundo. Cara, aquilo para mim calou tão forte no meu coração que eu falei: você tem razão, eu estou errado nisso. E as minhas expectativas acima das expectativas de Deus estavam gerando frustração, cansaço, desânimo, um monte de coisa que eu precisei tratar com Deus como pecado. Concordo. Eu lembro que não sei se foi no Estaleiro de Líderes no ano passado ou no Congresso Transformar que a gente fez aqui na igreja, eu falei sobre 2 perigos da liderança, né, os 2 pecados do líder, e falei sobre o narcisismo e a cobiça, né? E é interessante você ver como isso está presente na nossa vida cotidiana e o quanto a gente traz isso para o nosso trabalho, às vezes dentro da igreja, do nosso cargo, ou das coisas que a gente aspira dentro do ministério cristão, dentro da liderança cristã. Então, de fato, isso é um perigo a ser tratado, e são pecados silenciosos, né? O orgulho, quer dizer, você colocar o seu próprio desejo, as suas próprias aspirações e projeções acima daquilo que o André acabou de ler no texto para nós. É o Senhor que vai à frente, não você. O foco não está no Senhor, é João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Entende? Eu não quero para mim, não quero holofote, né? E eu lembro que há alguns anos atrás, eu estava acho que no meu 2º ano como professor lá na FLAM em Arujá, e o Itamir Neves, que tinha sido discípulo do Russell Shedd, do livro que eu mencionei para vocês, e eu discípulo do Itamir. E o Itamir que me levou para a faculdade, para dar aula e não sei o que e tal, e eu substituí ele na faculdade. E esse era o ano da substituição, né? Então já estava dando algumas matérias e eu assumiria no ano seguinte as matérias dele, que já dava aula lá há 15 anos, né? Então era um negócio que para mim, que fui aluno dele o tempo todo, tal, poxa, isso era algo que, sabe, fazia com que o meu coração se enchesse, assim, eu ficava muito feliz, muito satisfeito, e obviamente que em toda a minha inexperiência eu acabei levando isso para um outro lado. E aí eu lembro que um dia no intervalo, era um intervalo longo, porque os alunos naquele dia, era uma quarta-feira, eles tinham um culto, então eram 40 minutos de intervalo, e aí o Itamir falou: hoje a gente não vai subir para o culto com os alunos, hoje eu quero ter uma conversa com você lá no estacionamento. Aí a gente foi lá para o estacionamento, que não sei quem conhece lá a FLAM, o JV, então aquele lugar aberto, no meio das árvores e etc. Aí o Itamir: senta aí. Aí eu sentei, aí ele falou: Israel, tem uma coisa para dizer que hoje você não vai gostar. Eu falei: o que é, Itamir? Pode falar. Que... Ele falou: você é um tremendo de um orgulhoso. É isso que você é. E eu me envergonho de ter treinado alguém orgulhoso como você. E aí, aquele dia, meu mundo desmoronou, né? Porque eu achava que eu era o cara mais humilde da face da terra, né? Eu tinha certeza disso, né? E aí, aquele dia, ele começou a falar. E ao mesmo tempo... E aí, gente, isso eu sempre falo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é juízo e graça. Juízo e graça, né? Então, naquele momento, eu senti o peso do juízo da pessoa que eu admirava, chegando para mim e fala: você é um orgulho e tudo que eu fiz com você deu errado, né? Para naquele momento também ele chegar para mim e fazer aquilo que era necessário para a minha recuperação. Daquele dia em diante, eu escolhi o caminho do anonimato. Daquele dia em diante. Não acabou o orgulho, luto com ele todos os dias, mas eu tomei uma decisão: o anonimato. Eu não quero ser famoso, eu não quero ser conhecido, eu não quero ter o meu nome celebrado, eu não quero isso, eu não vou trilhar esse caminho, né? E isso é uma luta diária, isso é uma luta constante, né? Onde todos os dias nós temos que silenciar esse nosso desejo interior de ser reconhecido, de ser famoso, de ser popular e etc e tal, né? Então isso é uma decisão pessoal, isso é Deus tratando caráter. Muito bem, você falou aí nessa sua resposta sobre
o Itamir te confrontar. E tem uma pergunta aqui sobre confrontamento, né? Você como líder, como confrontar um grupo desmotivado e desinteressado e que não prioriza o grupo, ou o pequeno grupo? O André é melhor em confronto do que eu. Eu também acho. Ele confronta mais. Queria conversar com vocês dois amanhã no estacionamento. Eu já estou acostumado, cara. Paulo fala em Efésios que nós devemos falar a verdade em amor. Então, o confronto faz parte da caminhada cristã, faz parte da liderança, faz parte do discipulado, faz parte da amizade. Confronto é necessário. A diferença é que nós confrontamos para o crescimento, nós confrontamos para a graça, né? Então, eu sempre gosto de lembrar dessa palavra de Paulo, né? De falarmos a verdade em amor. A verdade sem o amor se torna o legalismo, se torna uma imposição, se torna qualquer coisa nesse sentido, né? O amor sem a verdade se torna paternalismo, né? É panos quentes. Então nós somos desafiados a confrontar, sempre, mas sempre considerando que o nosso confronto tem que ser a verdade dita em amor, para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Os liderados que não entendem muito bem o confronto muitas vezes, né? Eles confundem com bronca, com castigo, com implicação sua, pessoal. Então, a gente também tem esse problema das pessoas absorverem, entenderem o que você está confrontando, né? Vamos lá. Só uma coisa. Pois não. Quem fez essa pergunta, a minha recomendação é que você leia o livro do Dr. Shedd, porque uma das coisas que eu também tenho aprendido é que eu posso ir confrontar, eu posso trazer a palavra, eu posso dizer em amor, eu posso um monte de outras coisas, mas quem convence a pessoa de todo o pecado, da justiça e do juízo continua sendo o Espírito Santo de Deus. Então, oração, 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 oração e oração para ver um coração transformado. Então, porque não é nem a minha palavra e nem o meu poder de oratória, de persuasão, de retórica ali. É o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ir movido pelo Espírito Santo, sempre, sempre, sempre. Por isso que eu queria ir com vocês dois amanhã com o Espírito Santo ali no estacionamento. Ah, tá bom. A gente vai. Vamos lá. Outra pergunta aqui que é bem interessante. Como lidar com o ministério e a vida conjugal? Você vai lidar com a vida conjugal. O ministério se der certo, você pratica a prioridade, é você exercer seu ministério dentro da vida conjugal. As próprias pastorais, né, trazem tão enfaticamente Paulo dando as instruções para presbíteros, bispos e etc. E sempre em primeiro lugar, filhos, família, esposa, ou seja, a estrutura de casa, dentro de casa, sempre prioridade. Sempre esse cuidado e esse pastoreio primeiro daquilo que é o seu campo de liderança primeiro, na sua família. Muito bem. A plateia mais difícil que eu tenho para pregar continua sendo a minha família. Porque não é o que eu falo, é o que eu vivo o que está falando. Para vocês ouvem o que eu falo, e não veem o que eu vivo. Então, você pregar para a sua família, ser líder espiritual da sua família, inclusive aos homens, a gente está começando um trabalho que o projeto é desenvolver liderança espiritual. Então aguarde. Mulheres, orem. Tem uma outra pergunta interessante aqui. A impressão é que se bobearmos, a vida passa sem a gente se posicionar como servo, líder ou cristão. Como agilizar isso para servir e dar frutos a Deus?
arrependa-se e não peques mais. Começa agora, hoje, nesse momento. É esse tipo de pergunta que Deus está falando aí. Para mim, a sua pergunta já é a sua resposta. É imediatamente. Você não pode perder esse tempo. O Senhor fala isso, fala, olha, é remir o tempo. É olhar para os campos e perceber que eles estão brancos, prontos para a colheita. O Deus da missão já veio, já fez a parte dele e Ele está esperando a gente lá. Então é saber que isso começa imediatamente. São atitudes práticas de posturas e decisões imediatas a serem feitas. É sempre o chamado, para mim, radical ao discipulado de Cristo. Deixa tudo e me segue. Não tem nada mais importante do que isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma decisão imediata, ponto final. Não tem o que postergar. Outra coisa é, começa. Eu lembro que eu quando entendi o Evangelho, eu tinha 16 anos, e o público que eu sabia falar assim, que era um exercício a princípio, eram as testemunhas de Jeová que batiam na porta de casa. Eu amava quando eles batiam na porta de casa, porque eu ia conversar. Então chegava aquelas duas senhorinhas e falavam assim, posso falar uma coisa com vocês? Eu falei, não, mas eu posso falar primeiro? Aí eu lembro da minha mãe gritando lá dentro, entra André, entra, mãe, deixa eu conversar. Não gasta tempo, não sei. Eu falei, não, eu quero. Eu lembro de uma vez que ela virou para mim, elas viraram para mim e falaram assim, não, porque o meu Deus, Ele já veio. Quando Ele já veio? Já veio quando houve guerras e rumores de guerras e não sei o que a Bíblia diz. Então isso já provou a vinda deles para falar, o meu Deus é muito maior que o seu. Eu falei, mas por quê? 16, 17 anos. Por quê? Porque no meu, diz a Bíblia, que todo olho verá. E é ver mesmo. Da senhora está falando que é olho da fé, olho não sei o que, olho de peixe. Eu quero dizer que é olho, vai ver. E ela falou assim, parou, olhou para mim e falou assim, meu filho tem problema com droga, você pode me ajudar a resolver essa parada? Eu falei assim, posso. Eu falei, pronto. O que eu quero que vocês entendam é que o começar, mesmo despreparado, desqualificado, sem saber falar direito, você vai começar, você vai experimentar o reino. E o reino é apaixonante. É apaixonante. Ele é maior do que qualquer vontade da gente. Então, o meu conselho é começa. Aí você, opa, preciso estudar mais porque eu não estou nem sabendo responder direito. Você vai perceber o Espírito Santo falando com você, falando através de você. A impressão de que tem horas que você fala, cara, sou eu que estou falando? E é o Espírito falando, parece que você está se ouvindo. É um negócio, assim, é uma experiência surreal, porque ela é espiritual, ela é sobrenatural. Então o meu incentivo é começa. E deixa Deus agir. Uma vez eu fiz uma pergunta dessa, bem semelhante a essa ao Itamir, na época que eu estava terminando a faculdade. Aí o Itamir me falou o seguinte, lembra de Atos 16? O apóstolo Paulo iniciando a segunda viagem missionária, depois você dá uma lida lá, do capítulo 16, do verso 1 até o verso 10. Aí o apóstolo Paulo começa a segunda viagem missionária e ele vai indo de cidade em cidade. E em todo lugar que ele passa, ele não consegue pregar o evangelho. Dá errado. Então as portas se fecham ali, o Espírito o impediu de ele pregar ali, e ele não conseguiu pregar ali, ele não conseguiu pregar colar, e assim por diante. Até que veio a direção do Senhor, passe a Macedônia e nos ajude. Aí o Itamir falou, você está esperando vir a mensagem, passe a Macedônia e nos ajude, ou seja, direção para o que de fato você tem que fazer, sem antes ter batido de porta em porta e tentado e feito a sua parte. O Espírito Santo não te dá direção no ócio, ele te dá direção no trabalho. Então trabalha, e no trabalho vem direção, não no ócio. Boa. Muito bom. Muito bom. A perenização de uma liderança numa determinada área não inibe a renovação da liderança? Eu não entendi o começo. A perenização, a perpetuação, a demora ali de uma liderança numa determinada área não inibe a renovação das lideranças? Tem alguém que está querendo que eu saia, né? Tá vendo? O cara já foi para Belo Horizonte e continua te fazendo essas perguntas, mano? Impressionante. Não. Não. Eu não sei. Com sinceridade, não sei. Se a gente considerar, ao meu ver aí, né, que a obra é do Senhor. Eu me lembro muito já, cadê a Didi? Não sei se a Didi está aí.
mas eu lembro que num certo momento eu falei aqui, acho que foi no estaleiro de líderes passado, sobre a rebelião de Corá, né, contra Moisés, Números capítulo 16. E ali você tem duas pessoas liderando um grupo, questionando a liderança de Moisés. E aí chegam e incitam todo o povo contra Moisés e falam: está na hora de você sair do poder. Está na hora de você sair. Acharam que realmente Moisés, liderando o povo, estava numa posição de poder, porque queria estar numa posição de poder. Aí Moisés, em resumo, chega para eles e fala assim: olha, se vocês querem a liderança, é de vocês. Eu nunca pedi para estar aqui mesmo. Foi o Senhor que me colocou. Só que tem um detalhe: se a obra é do Senhor e foi Ele que me colocou, então quem decide quem fica e quem sai é o Senhor. Então a gente vai colocar essa questão diante do Senhor, né? Então acho que é essa sensibilidade por dois lados. Primeiro, por que exatamente a gente queria uma mudança de liderança? Segundo lugar, será que eu de fato estou na liderança porque eu quero me manter ali, porque eu gostei do poder? Ou será que realmente eu sou suscetível à vontade do Senhor, à voz do Senhor, e ser trabalhado enquanto também estou na liderança, para que não haja um desgaste, um sentimento de que, olha, esse líder já ficou demais no poder. Gente, estar na liderança não é estar no poder. Não é estar no poder. O poder pertence a Deus, não a nós. Entende? Então, estar na liderança é estar numa posição onde, servindo a Deus e ao mundo, nós estamos conduzindo pessoas, servindo a Deus e ao mundo, né? Não tem um padrão, né? Assim, você cumprir um tempo, você tem que sair. Você tem que nem mandatos. Mandato, exatamente. Como formar líderes jovens hoje na igreja, trabalhando principalmente os holofotes que são tão comuns nessa idade? Essa área é uma área que eu gosto de abrir portas. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer na minha opinião, a gente tem que ter a visão para onde a gente vai, e a gente tem que botar essa moçada para trabalhar. O que eu tenho entendido é a dificuldade dessa moçada. Acho uma geração muito, muito difícil de lidar. Um pessoal que está se achando, chegando muito pronto, muito preparado, e gente a fim de ser preparada, trabalhada, lapidada, e não tenho visto muito, né? O que eu digo para todo mundo é que tem muita gente que diz para mim assim: você tem o privilégio de ter sido criado pelo Ari Veloso. É um privilégio, mas eu sei o preço que eu paguei. Então, que não era fácil. Não foi fácil o me submeter a ele, estar sujeito a ele um tempão. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa nova geração. Estou achando que eles não estão querendo ralar e trabalhar e crescer e desenvolver. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é abrir porta. Cara, vai fazer. Está delegando aqui a autoridade para você. Estou delegando aqui para você um espaço. Vai em frente e a gente supervisiona. Atribuir responsabilidades para eles e ver como é que eles vão lidar com essas responsabilidades. E ter a questão do holofote também, né? E sem deixar de tratar o caráter, né? Sem deixar de tratar a pessoa. Eu tenho um grupo, né, que parte dessas pessoas que fazem parte desse grupo que eu tenho liderado também são liderados pelo André, de jovens pastores, pessoas que estão iniciando sua jornada no ministério, nesse caso bem específico, um tipo de liderança específica, liderança pastoral. E o que a gente mais trata nas nossas conversas, o André fica mais com a parte pastoral e etc, eu fico mais com a parte da teologia. Então, o que a gente mais trata quando a gente está conversando, o que é o orgulho, o coração, o orgulho, o coração, é o que mais precisa ser trabalhado. Por quê? Porque sempre será um problema para nós e, obviamente, essa geração que se acha o Mark Zuckerberg, né? Sabe a ideia, né? Quer dizer, eu sou um gênio. Então eu só preciso de uma grande ideia, não preciso do trabalho, não preciso do suor, não preciso da formação, não preciso... Não, eu sou um gênio. Eu preciso de seguidores. Né? Exato, eu sou um gênio, vou ter uma grande ideia, lanço uma rede social e me fiz pro resto da vida. Não é isso, gente. Trabalho cristão é isso, é formação, é estudo, é joelho no chão, é oração, é trabalho, entende? É empenho. Tudo isso faz parte e é vital para que haja uma formação real, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado nos jovens aqui da igreja, a gente trabalha muito bem quando a gente vai para acampamento, né? E uma das coisas que eu coloco é que se o cara quer ser líder, ele precisa saber trabalhar o braçal também. Então,
Às vezes ele vai para acampamentos, tem alguns pais aqui que até estão me olhando, e o cara volta acabado, ele volta se arrastando pelo chão, de tanto que ele teve que trabalhar. E coisas que ele não faz no dia a dia dele, entendeu? Tipo lavar um panelão de louça, lavar 100 pratos, 100 talheres, essas coisas. E coisas, trabalhos braçais, que não estão acostumados a fazer. Do jeito que o cara me responde e do jeito que a gente analisa se ele está fazendo isso por conta de holofote ou não, a gente consegue trabalhar no coração desses jovens. Então, assim, uma das essências que a gente está falando aqui é que tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, ele tem que gostar de trabalhar, ele tem que estar afim. Não é só aparecer no palco e receber todas as glórias, as luzes e as honras. Tem que estar no chão também e tem que estar servindo também. Gente, deu 10 horas. Tinha mais perguntas aqui. Amanhã tem mais, né? Eu vou guardar aqui para amanhã então. Então não faltem amanhã. Você que fez a pergunta que não foi respondida, a gente faz amanhã para vocês. E eu queria terminar com uma oração. Eu vou orar 2 vezes, porque ontem eu não orei para a gente terminar, então eu vou orar hoje 2. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa reunião daqui de hoje e pela de ontem também. E pelas Tuas bênçãos, Senhor Deus, que a gente tem recebido aqui. Que ajude a gente, Senhor Deus, a compartilhar essas bênçãos, a não guardar para a gente, Senhor Deus, todo esse conhecimento que a gente recebeu aqui. E a sermos bons líderes, Senhor Deus, no mundo. Que o mundo perceba, Senhor Deus, a liderança cristã. Que a liderança cristã seja relevante no mundo e que faça alguma diferença. Para que o Senhor seja glorificado, Pai. Para que o Teu nome seja conhecido. Para que pessoas tenham a oportunidade de se tornarem seguidores Teu. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.